Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Belém. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente reunidos online, juntos, louvando e glorificando ao nosso Deus e aprendendo mais da sua palavra. Já estivemos juntos pela manhã e também hoje nossa igreja se juntou à Igreja Nacional, à Igreja Presbiteriana do Brasil, em jejum e oração, num clamor a Deus pelo nosso país, pelo mundo que está atravessando esse problema, esse período de tribulação, de dificuldade, que é esta pandemia do coronavírus. Nós vamos, nesse momento, lermos a palavra de Deus e meditarmos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Mas antes de fazermos a leitura, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua bondade para conosco, por tudo que o Senhor tem feito por nós, até mesmo pelas dificuldades que estamos atravessando, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um plano em tudo isso. Pedimos que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra e a meditação na mesma, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos a Tua vontade, vivermos o que a Tua Palavra nos ensina. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Paulo, na sua epístola, no primeiro capítulo, versos 16 e 17, diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos. Na verdade, ele se apresenta aos romanos porque ele não havia ido a Roma ainda. Esse era um projeto dele de ir a Roma, então ele está se apresentando, não só a ele como apóstolo, como evangelista, mas também como apresentando o seu evangelho, o evangelho que ele pregava. E esses dois versos, eles resumem de uma certa forma o assunto da epístola, e logo depois ele vai desenvolver esse assunto, mas ele fala então sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em seguida ele fala que esse Evangelho, que é a justiça de Deus que se revela ao homem, e o terceiro ponto é que o justo vive por fé. Então, a primeira coisa que Paulo nos fala é sobre o Evangelho e sobre o poder desse Evangelho, né? Que é o poder de Deus. O Evangelho, nós sabemos que o significado da palavra é boas novas. E quais são estas boas novas? Como que a gente poderia resumir isso, o conteúdo do Evangelho? Eu gostaria de lembrar aos irmãos um versículo muito conhecido nosso, que está lá em João 3,16, e tenho certeza que você sabe de cor e poderá falar junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse seria um resumo dessas boas novas. É o amor de Deus, que é incomensurável, que foi de tal maneira, de tal forma, que ele amou esse mundo, que não é no sentido de cosmos, mas no sentido de humanidade, esse homem que ele criou, e que esse homem, como foi separado de Deus pelo pecado, Deus, na sua santidade e na sua perfeição, está agora separado. Deus lá em cima na sua santidade e perfeição, e o homem agora separado de Deus pelo pecado.
mas o próprio Deus, no seu amor, providencia o seu Filho Jesus Cristo para religar, fazer a ponte entre Deus e este homem pecador. Então é Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, não perecerá, mas ganhará, receberá gratuitamente a vida eterna. Esse então é um resumo do conteúdo do Evangelho. Evangelho este que Paulo diz agora que é o poder de Deus. É o poder transformador, é o poder regenerador, salvador. Deus providenciando a salvação. A salvação do quê? Do pecado e dos efeitos do pecado na vida do homem. E não só do homem, mas do próprio cosmos. A Bíblia ensina que não só o homem foi afetado, mas os animais, a terra, a harmonia do cosmos foi afetado. O que explica até a epidemia, a pandemia, né? Porque todo o cosmos foi afetado e muitas mazelas que nós vivemos hoje são sim consequências do pecado original. Mas o Evangelho, essa salvação em Jesus Cristo é para todo o que crê, que o texto está nos dizendo, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há distinção de raças, nacionalidades. Paulo cita aqui os judeus, que são o povo de Deus, o povo de Israel, o grego ou o gentio, está aí simbolizando todos os outros povos que não são judeus. Lá em João, novamente recorrendo ao Evangelho de João, no capítulo 1, João diz assim, que ele veio para os seus, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora há um novo Israel de Deus, que é todo aquele que nele crê. Então não é mais para judeus, mas também não é só para os gentios ou os não judeus, mas sim para todo aquele que crê em Jesus Cristo. O próximo ponto importante do nosso tema aqui da carta de Paulo é que Deus se revela através do Evangelho. Deus, ele se revela a nós. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o totalmente outro, igual a Ele não há. E nós não teríamos como conhecer esse Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. É Ele que se revela a nós. Ele revela a sua justiça, Ele revela o seu ser, Ele revela o seu plano, Ele revela o seu propósito através do Evangelho, através do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo continua falando para nós que esse é o terceiro ponto importante do texto que nós lemos, de fé em fé. Ou seja, ele completa, o justo viverá por fé. Esse é um outro elemento importante que Deus nos dá, é a fé. O Evangelho, ele nos é revelado e de fé em fé. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo e como a Bíblia também nos ensina e nos mostra, lá em Hebreus 11, tem uma galeria dos patriarcas, das pessoas que deram exemplo, que testemunharam uma vida de fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros que ele cita lá no capítulo 11. E se você olhar a história do cristianismo, você vai
perceber tantos exemplos de fé que nós temos para nos inspirarmos, porque o Evangelho, ele não é sobre nós, sobre o que nós podemos fazer, não é sobre nossas aptidões, não é sobre os nossos méritos, não é sobre a nossa vontade. O Evangelho é sobre Jesus Cristo e a fé que nós depositamos nele. Por isso que Paulo nos diz, o justo viverá por fé. Você pode estar se perguntando nesse momento, mas pastor, há momentos que eu sinto que a minha fé está fraca, há momentos de dúvida na minha vida. Como que funciona esse caminhar com fé, esse de fé em fé no Evangelho? Eu queria dar um pequeno exemplo, que é uma conversa que eu tive anteontem, na sexta-feira, conversando com a minha mãe por telefone. Minha mãe foi operada ontem e eu a considero uma mulher de fé, uma mulher com a fé robusta, um exemplo mesmo para mim de fé. E conversando com ela por telefone, querendo animá-la, e ela virou e falou para mim, olha, todos nós temos um pouco de Tomé, todos nós somos, algum momento, parecidos com Tomé. O que ela quis dizer com isso? Que todos nós um dia fraquejamos diante das situações, a doença, a operação marcada, a epidemia, muitas operações sendo desmarcadas, somente a dela continuou marcada porque era de urgência. Agora o isolamento, a recuperação, o cuidado para não pegar o vírus, enfim, todos nós somos afetados e muitas vezes nos sentimos frágeis, com a nossa fé fragilizada. E eu gostaria de citar um exemplo bíblico para os irmãos, que está registrado em Marcos 9, capítulo 9. O pai de um jovem endemoniado mudo, quando ele é questionado por Jesus quanto à sua fé, ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O texto diz que em lágrimas ele diz assim para Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos muitas vezes reconhecer isso. Somos humanos, somos fracos e a gente crê sim, mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Isso acontece, meus irmãos, porque, e é o que eu estava conversando com a minha mãe, que nós colocamos a nossa ênfase na nossa fé e nós nos decepcionamos com nós mesmos, conosco mesmos, onde a gente coloca a ênfase em nós, na nossa fé, mas a ênfase, ela é no poder do Evangelho, é o que Paulo está falando. A ênfase é em Jesus Cristo, a ênfase é no amor de Deus por nós, que envia seu Filho Jesus, o objeto da nossa fé. E aí, quando você pensa assim, o tamanho da sua fé, não importa se ela é uma fé robusta, firme, ou se é uma fé enfraquecida, pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Não importa também a situação que está à sua volta, se é uma situação média, se é uma situação grave, se é uma situação gravíssima. Nós ainda não chegamos nesse ponto, ainda estamos talvez caminhando para uma situação mais agravante, mas não é isso que importa. O que importa nesse momento é a nossa fé em Jesus Cristo. É o objeto da nossa fé, é saber que nós cremos nele, que ele é o Salvador das nossas almas, não somente aqui, das circunstâncias terrenas, mas no além, na eternidade. É nesse Deus que nós cremos
É em Jesus Cristo que nós cremos. E nós precisamos exercitar a nossa fé, sim, mas não pensando em nós mesmos, não olhando para dentro de nós. Pelo contrário, olhando para Ele. Não olhando para situações, mas olhando para Jesus Cristo. Assim, nós poderemos caminhar de fé em fé, baseados no poder do Evangelho. Dessa forma, o justo viverá por fé. Eu e você podemos viver por fé, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, mas nós podemos sim viver de fé em fé, porque é em Jesus Cristo que nós caminhamos, a força vem dele e não de nós. Que ele nos abençoe nesse momento e que a nossa fé seja cada dia mais exercitada, e naqueles momentos que você estiver se sentindo frágil, que você se lembre que não é sobre você e o tamanho da sua fé, é sobre Ele. É aonde você está depositando a sua fé. E a gente espera que você deposite a sua fé em Jesus Cristo. Somente nele há salvação. Que Ele nos abençoe e que Deus nos guarde nesse momento difícil das nossas vidas e que a gente esteja atravessando esse período com muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo e que sejamos cada dia mais fortalecidos por Ele e pela Sua palavra. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento, agradecendo a Deus pela Sua palavra e pelo seu ensinamento. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essas palavras lidas, explicadas, ó Deus, que elas façam morada no nosso coração, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a entendermos cada dia mais a profundidade do Teu Evangelho, ó Pai. A enxergarmos o poder do Evangelho, a enxergarmos o amor de Deus por nós, a entendermos cada dia mais o amor de Jesus Cristo, que morreu por nós, dando a sua vida por nós, nos salvando do pecado e nos dando a vida eterna, Deus. Nos ajude na nossa fé, que é fraca, na nossa fé que precisa tanto ser fortalecida a cada dia. Pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos mais para Ti e para o Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Nos ajude a vivermos de uma forma mais confiante, apesar de nós, ó Deus, mas que nós tenhamos um olhar somente para Ti. É isso que nós pedimos e temos certeza que seremos cada dia mais fortalecidos, ó Deus, quando caminhamos de fé em fé, baseado no poder do Teu Evangelho. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Até mais, agradeço a todos e peço que os irmãos continuem se cuidando, seguindo todos os protocolos de segurança para que a gente atravesse esse período. É preciso que a gente tenha muita responsabilidade e façamos a nossa parte. Que Deus abençoe a todos.